4, verso 26. Quem achou, diga amém. Olha o que diz. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E nesta época começou a invocar o nome do Senhor. Mais uma vez, o 26, se tiver diferente a tradução, tá? É só a Bíblia. 26 mais uma vez. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E nesta época começou a invocar o nome do Senhor. Digam amém, queridos. Amados, presta atenção. Talvez você não conheça a história, ou você conhece, mas entenda bem. Quando o próprio Adão, junto com a sua esposa, eles cometem um erro, e esse erro traz para eles uma grande dificuldade, e a dificuldade que você talvez conhece, não, você vai lembrar agora um pouquinho, aquela famosa história onde ambos saem do melhor momento da história deles. Eles são criados para serem excelentes, são criados para serem grandiosos, são criados para serem os exemplos, mas por volta de uma situação eles caem, e quando eles caem, eles são levados agora a viver uma vida a qual Deus não queria para eles. Entenda o que Deus quer hoje. E quando então eles vão agora ter a sua vida pós-Éden, eles vão ter os filhos. Dentre uma das coisas a qual Eva teria seria a dor do parto, e ela então agora vai ter o seu filho. Falando de família, eles vão agora gerar 2 filhos. Um vai chamar Caim, outro vai chamar Abel. E a famosa história que crianças também conhecem aí, porque agora ambos, um vai nascer diferente do outro. Ambos, um diferente do outro. Um pastor de ovelha, o outro agricultor. Um sedento para ouvir a Deus e o outro nem tanto assim. Quando ambos então vão oferecer para Deus uma oferta, o que acontece? Abel vai oferecer a melhor oferta, porque ele vai dar aquilo que está no coração dele. Caim, por sua vez, ele não vai fazer isso, porque ele vai achar por direito entregar aquilo que ele acha ser melhor. Quando ele faz isso, o próprio Deus recebe a oferta de Abel, mas a oferta de Caim, ele entende que aquilo não foi de todo o coração. Quando então acontece isso, agora vai surgir no coração de Caim uma grande revolta contra aquilo. E ele vai então matar o seu irmão, e vai acontecer a primeira morte, a qual eu e você estamos lendo agora. Quando acontece isso, acontece então que a presença de Deus se afasta do povo. Deus se afasta totalmente agora daquelas pessoas, não porque Deus quer, mas ele vai se afastar porque agora Caim vai cometer algo e ele mesmo vai se distanciar. Se você depois ler em casa o capítulo 4, você vai ver que o próprio Caim se arrepende, mas ele vai se afastar agora. Nesse período agora, Caim então ele vai viver uma própria vida. E quando ele está vivendo agora, esse período em que ele casa, em que ele desenvolve, em que ele tem filhos, não estão agora mais com Deus perto deles. Não existe mais Deus ali para eles. Eles estão num período onde não falam com Deus. Eles estão num período onde não encontram mais Deus. Eles estão num período onde não conseguem mais falar com Deus. Mas quando então chega o período em que agora nasce um filho chamado Sete, e esse filho agora, se você ler comigo, vamos lá, é só nós voltarmos o versículo 25, olha o que diz agora. Novamente Adão teve relações com sua esposa, e ela deu um outro filho, a qual chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Quando então nasce agora Sete, ele nasce com um propósito, e o propósito era substituir o filho que tinha perdido. Entendo que Deus ele quer nos ensinar hoje. Quando então acontece essa ruptura de uma morte na família, e agora causada por alguma coisa que ele cometeu, eu e você somos tão frágeis, porque somos seres humanos, e nós carregamos com a gente algumas coisas. E quando nós carregamos algumas coisas, nós temos a tendência de olhar para aquilo que está acontecendo e tentar vincular alguma coisa que fizemos ao passado. Quando nós fazemos isso, nós então quebramos alguma coisa dentro de nós, porque nós somos frágeis, seres humanos frágeis. Somos seres que por qualquer coisa a gente muda de rumo, por qualquer coisa a gente muda de orientação. Nós somos frágeis ao ponto de qualquer decisão, hoje estamos decidindo aqui, amanhã não queremos mais.
Adão agora está num período em que ele olha para a esposa, ele fala assim: o nosso filho melhor, porque um filho bom, um filho agradável, morreu por causa de outro. O que nós estamos causando no meio da nossa família? O que nós estamos causando agora? Olha o que nós estamos pagando, olha o que nós estamos então realizando. Então entenda que eles estão agora esperando alguma coisa que dá alegria para eles. E naquele tempo, tudo que era construído dentro de uma ideia ou de uma alegria, ela é colocada no filho. Então agora a sede nasce, e esse agora vai substituir a falta que eu tenho. Mas ainda Deus não estava falando com aquele povo de modo nenhum. Ainda Deus não conseguia se aproximar das pessoas, porque eles não conseguiam invocar a Deus. Eles não conseguiam falar com Deus. Não é assim o que acontece hoje. A maioria, pela sua fragilidade, pelas suas falhas, pelas suas situações, elas começam então a inibir Deus, não porque Deus não quer falar, mas nós não temos ânimo para isso. E muitas vezes nós somos motivados por alguma coisa. Deus tem que usar situações para que possa motivar eu e você a falar com Ele. É por isso que Ele fala: invoca-me no dia da tua angústia e eu te ouvirei. Quando então nós entendemos que Deus tem que motivar, Ele vai motivar você todas as vezes, para que você consiga invocar. Invocar é eu e você que temos que entender que parte de mim para Ele, não dele para Ele, não dele para nós. Quando nós entendemos que eu tenho que invocar a Deus, aí está o problema, porque eu estou passando por algo. Adão agora, junto com a sua esposa, está dando a oportunidade, a sete, de agora gerar a alegria que ele não tinha mais. E eu te pergunto, o que é que nos motiva a nós continuarmos sem perder a conexão ou o prazer de estar buscando a Deus? O que te motiva você, dentro da sua fragilidade, clamar e continuar buscando a Deus, mesmo com aquilo que tanto te condena ou tanto te acusa? O que faz você invocar a Deus, mesmo você lembrando de algumas coisas em que você tem passado ou está passando, que faz com que você não perca, de repente, esta visão daquilo que Deus quer trazer? Quando você começa a entender isso, e você começa a lembrar, você vai ter um parâmetro agora de você: ou eu avanço, ou eu paro, ou desisto. Ou eu avanço e espero agora em uma novidade que Deus me traga, ou então eu paro e não faço mais nada. A Caim agora, ele se afasta de Deus. Mas pastor, ele não cometeu um erro, cometeu, mas esse erro faz com que Caim agora se distancie tanto de Deus, que ele não consegue mais encontrar Deus. Eles não conseguem mais buscar. E hoje, pelo que eu tenho visto e tenho olhado famílias sendo destruídas, porque elas não conseguem mais encontrar Deus em lugar nenhum. Elas não conseguem mais encontrar Deus, porque elas estão buscando Deus, clamando a Deus, e Deus parece que não responde. Mas a pergunta é: se eu não entender a minha fragilidade, saber que eu estou agora em um processo de situação, eu venço ou eu não venço, o que me acontece? É quando eu começo então a colocar dentro de mim algumas coisas que não vão me ajudar. E o invocar parte de mim, não parte de Deus. O invocar não sai de Deus, o invocar parte de mim. Eu preciso invocar a Deus, eu preciso chamar a Deus para essa relação agora. Por quê, pastor? Porque o ser humano tem um processo de angústia. E o que é angústia, pastor? É o entendimento agora que eu estou passando por algo. Mas esse processo não é um processo para destruir. Porque quando eu começo a passar por esse processo de angústia, eu preciso dar oportunidade para nascer alguma coisa. No processo de angústia, na sua fragilidade, na minha fragilidade, o que acontece? Nós nos reguardamos mais ainda. O que acontece no seu processo de angústia? Não somos nós. Aquilo que era até para dar certo, não conseguimos fazer. Pastor, até isso que eu fazia bem, eu não consigo fazer mais. Por quê? Eu estou no processo de angústia. E quando eu estou nesse processo de angústia, lembrando de Caim que morreu, e que o Caim que não morreu, mas que matou Abel, e aquele processo me consome, eu não consigo sair desse momento. Sabendo que a nossa capacidade de invocar a Deus, ela precisa de paciência. Se nós entendemos, pastor, o que é paciência? É a capacidade de segurar algumas coisas. Tem hora que não dá para a gente segurar algumas coisas. Tem hora que aquilo que nós estamos passando, você fala: pastor, é só eu. Pastor, eu estou numa situação que só eu creio, só eu acredito, e parece que ninguém mais acredita, porque eles estão em uma fragilidade, não vão sair daquilo se não entenderem que esse processo de angústia é um processo que pode ser mudado, que pode ser transformado, que pode ser levantado. E quando eu entendo isso, eu começo a entender agora com você
aquilo que o próprio Deus quer trazer hoje. Quando nasce Sete, porque eles vão agora dar a oportunidade de evoluir mais uma vez, esquecer o passado e olhar para frente. Nesse mesmo filho agora nasce Enos, e Enos significa ser humano, mas também alguns estudos vai dizer que Enos significa fragilidade. Quando nasce Enos, o povo invoca a Deus. Então entenda que sempre com uma angústia vem uma oportunidade para você se aproximar de Deus. Pegou a visão? Sempre antes de um problema a qual você está passando, Deus tem algo programado para que nasça uma oportunidade de você invocar a Deus. O ser humano, na sua fragilidade, não invoca a Deus se não houver problema. Nós temos um defeito, e como estudante de psicologia sei, que nós procrastinamos muita coisa. Quando as coisas estão caminhando bem, nós procrastinamos, deixamos aquilo de stand-by e não queremos mais mexer naquilo. Quando um problema chega e se instala naquilo, é onde move algo na gente para falar assim: pastor, eu preciso ver porque alguma coisa está acontecendo na minha família. Quando se perde algo, então ainda é pior ainda, porque aí vem outras situações. Por que eu não fiz? Por que eu não lutei? Por que eu não batalhei? Por que eu não fiz alguma coisa? Agora perdi, não dá mais. E quando nós estamos nisso, Deus está querendo que você olhe e entenda que esse processo precisa mostrar para você invocar a Deus. Invocar a Deus é você nesse período agora, trazer para você o que está acontecendo e falar: Senhor, eu preciso de algo para sair disso. Abel morreu, mas eu preciso olhar agora que algo aconteceu, mas eu preciso olhar para frente agora. E quando eu olho para frente, eu dou oportunidade para Deus tratar. Mas Deus só vai tratar se eu entender a minha angústia. Se eu não entender a minha angústia, eu não tenho como mudar, eu não tenho como evoluir. Alguns estudiosos vão dizer que a angústia te faz você sair da sua limitação. Ela provoca você em alguma situação, ou você a sair da posição, ou você a ficar mais dentro da posição. Quando nós não entendemos isso, parece que Deus está longe, parece que Deus está distante, parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não ouve a sua oração, Deus não ouve o seu clamor, Deus não atende o que você precisa, Deus não ouve o que você necessita, e eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, o que vai ser de mim? Mas agora, entenda que hoje, como nós estamos capturando aquilo que o próprio Adão passou, perdeu Abel, mas nasce agora na oportunidade de um filho, nasce a oportunidade de Deus ser invocado de novo. É por isso que hoje, a cada dia que se passa, eu vejo pessoas menos buscando a Deus. Porque o invocar a Deus parte da gente. Problema, eu e você teremos a vida inteira. Problemas maiores, menores, problemas gigantescos, problemas mínimos, problemas que se resolvem com uma oração e uma unção. Problema que se resolve com um sai em nome de Jesus. Mas tem problemas que não vão sair assim. E aí eu te pergunto, para essa oportunidade nascer no meio da sua dor, no meio da sua fragilidade, porque tem hora que você fala: pastor, eu não me conheço, eu não me entendo, porque quando eu penso que eu estou forte, eu não estou forte, coisa nenhuma. Quando eu penso que eu estou já quase vencendo, pastor, e agora vai dar certo, parece que eu não consigo fazer coisa nenhuma, eu já estou fraco de novo. Eu não tenho ânimo, pastor, para nada. Eu não tenho força para nada. Porque talvez você vive sempre pautado a olhar para dentro de você e não procurar uma motivação para aquilo. Meu amado, no mundo que estamos hoje, pós-pandemia, se você não buscar uma motivação para você querer viver, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Por quê? Porque a cada dia parece que o mundo fica mais difícil e as pessoas ficam mais egoístas. E agora Deus está falando para você: invoca-me, me invoca. Ou seja, olha para dentro de você, pega esta angústia e observa e vê o que ela pode trazer para você. Pastor, ela está me trazendo muitas coisas, e esta angústia nada mais é do que uma insegurança do que você não pode fazer. A angústia, quando vem para você, que você fica pensando, observando, é uma incapacidade daquilo que você não consegue fazer. Mas para que eu vou olhar para aquilo que eu não consigo fazer? Eu tenho que olhar para aquilo que eu posso fazer. Se eu não estou olhando para aquilo que eu posso fazer, eu perco tempo. Agora era a hora, o Eva, estou só imaginando a cena: Eva, Abel morreu, Caim sumiu, não temos mais ninguém.
E no momento natural de duas pessoas, nasce alguém. E deste alguém, nasce mais alguém. E quando nasce mais duas gerações, o povo se invoca agora a Deus. Ou seja, o que estava longe fica perto. Porque dá oportunidade para Deus gerar. Se você não der oportunidade para Deus gerar algo em você, e você não esquecer daquilo que está te condenando, ou te condena ainda, e você não buscar compreender e falar: peraí, eu preciso sair dessa, porque o que eu não consigo fazer, eu não tenho força, não dá para eu fazer, então eu vou buscar aquilo que eu posso fazer. E o que eu posso fazer, pastor? O que eu posso fazer? Eu consigo buscar Deus, eu consigo falar com Deus, eu consigo me aproximar dele, eu consigo colocar na minha mente aquilo que me traz esperança. Eu consigo trazer para mim, esquecer dos meus problemas, e consigo agora lembrar do que Deus falou para mim. Isso me dá força. Então é o que eu posso fazer. Por quê? Porque se eu não pegar isso, não nasce aquilo que Deus quer que seja agora o fruto da sua vitória. Meu amado, as pessoas, quando elas estão enclausuradas nos seus problemas, o que elas mais fazem é viver pensando naquilo que não podem fazer. Se não pode fazer, é só Deus que vai fazer. Nessa pandemia, a maioria das pessoas não entenderam que a maioria das situações era Deus que podia fazer. E eu vi milagres de pessoas que não poderiam mais voltar, mas confiaram, e Deus fez. Mas tem pessoas que não voltou, e agora são famílias em outras configurações, e elas olhando para si mesmas agora, olhando para a família e dizendo assim: Senhor, agora eu tenho que continuar. Vai entender o que acontece. E algumas pessoas se culpando, porque eu fui culpado disso, fui culpado daquilo. Meu amado, se você carregar tanta culpa em você, você não vai conseguir nunca quebrar esta angústia e olhar para frente o que Deus tem programado para você. Ser cristão hoje em dia não é nada mais do que você entender o que Deus quer que você compreenda, para que você consiga ter uma vida. Adão e Eva erraram, foram responsabilizados por aquilo. Deus agora os perdoa. Caim também erra. Caim toma uma outra atitude. Abel não viveu. Mas agora, quando eles colocam o nome de Sete, estão dizendo agora aquilo que eu precisava nasceu em Sete, porque no lugar de Abel agora, aquele que eu tanto estimava, vem um outro, e eu vou dar o nome dele de Sete, para que quando eu olhar para ele eu falo assim: você nasceu no lugar daquele que morreu. Deus sempre quer fazer nascer algo naquilo que está morrendo em você. Deus sempre quer fazer algo nascer para substituir algo que talvez você perdeu. E quando Deus faz a substituição, Ele permite que você possa ser curado, ser curada, ser tratado, ser tratada. Mas pastor, como é que eu vou ser tratado se eu não permito que nasça no lugar aquilo que Deus quer colocar? E sempre quando eu permito que Deus faça isso em mim, aí vem outra oportunidade para que eu possa me aproximar dele. Meu amado, Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo da mesma maneira, da mesma forma. O que mudou hoje é as pessoas que estão dificultando você de se aproximar de Deus. Ou seja, meu amado, eu não sei qual é a dor que você tem hoje, a tua fragilidade, mas se você não consegue fazer, se apega àquilo que você consegue fazer agora. Pastor, o que eu consigo fazer agora? Eu consigo somente orar, pastor. Só consigo chorar. É a sua parte. Jesus, quando foi curar um homem da mão ressequida, a mão defeituosa, ele fala para ele: estende a sua mão. E a mão dele era toda ressecada, toda ressequida, e ele tenta estender até onde ele dá. Quando ele estende no limite dele, Deus restaura para ele. Deus sabe o teu limite e nunca vai pedir algo a você que seja além do seu limite. Se Ele sabe que a tua mão chega até aqui, pode ter certeza, é até aqui que você vai. Porque depois dali, quem vai fazer é esse Deus que você confia, é esse Deus que você acredita. Se você estar angustiado hoje, Deus está mostrando a você que você precisa deixar algumas coisas, esquecer algumas acusações e falar: Senhor, eu me arrependo, e eis agora que tudo se faz novo. E deixa nascer no lugar da dor, deixa nascer algo que te dá esperança, algo que dá força para você, porque uma dor pode virar alegria, um sofrimento pode virar paz. Pastor, mas como é que vai fazer acontecer?
Isso eu e você não temos a capacidade de saber, porque eu não sei a direção do vento. Eu não sei para onde ele vai, onde ele começa e como ele vai. Mas eu sei que Deus está querendo, invoca-me hoje, no dia da sua angústia. Clama hoje, fala comigo, fala aquilo que eu estou precisando. Permita que isso, nessa dor, nasça em você agora, a necessidade de você falar comigo, além das suas expectativas, do que você acha, do que você pensa. Dá oportunidade a mim, o que ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe o que é cansado? Que você fala: pastor, cansei, parou. E sobrecarregado, não suporto mais andar, não dá mais para caminhar. Deus te convida, a você que está cansado e sobrecarregado, e Ele vai dizer: eu vou te aliviar. Quando Ele fala eu vou te aliviar, Ele está dizendo para você: eu vou fazer aquilo que você tem de sofrimento ser aliviado. Como? Ele não mostra. A minha parte é quando fala em Hebreus 11, que eu preciso crer naquilo que não existe e confiar naquilo que como se já fosse. Então, ser hoje alguém que segue a Deus, e na sua fragilidade, que talvez todos os dias você erra, que talvez todos os dias você murmura contra Deus, e você olha para aquilo e fala: eu estou nisso, por aquilo que eu fiz ou falei. Se você pediu perdão, Deus fala: eu não lembro mais. Mas agora de você fala: pai, eu estou olhando para frente agora, aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, o Senhor mesmo diz para mim que não está lembrando mais. Então não olho mais para isso. Só que eu estou em angústia, eu estou em sofrimento. Qual é a angústia maior do ser humano? Daquilo que não consegue fazer. Quando eu olho para o meu futuro de uma maneira descontrolada, eu não consigo esperar algo bom do futuro. Então, querido, o que Deus está te ensinando hoje é algo incrível, que eu sei que o mundo espiritual não quer que muitos ouçam, mas hoje Deus está dizendo para você: se você quer que algo nasça, permita que na sua necessidade nasça a oportunidade de Deus poder fazer. Mas Ele não vai dizer para mim e para você como vai ser, de que jeito vai ser, de que forma vai ser, de que maneira vai ser, se vai ser de cima para baixo, se vai ser de baixo para cima, se vai ser de alguma maneira, se vai tirar alguma coisa. Não vai. De uma relação de um homem com a mulher natural, nasce um filho, e quando nasce o filho, a esperança nasce no coração de Adão. Quando Adão agora começa a entender que nasce a esperança, na próxima geração nasce alguém ainda que vai vir com um nome especial para aquilo. E quando nasce o seu neto, o povo, irmão Diego, começa a se voltar para Deus de novo. Ô meu irmão, talvez tem problemas que você está passando e não sabe, mas será Ele que vai fazer você se voltar para Deus da maneira como Ele deseja. Por quê, pastor? Porque lá na frente, eu e você não sabemos o que vai vir. Então Ele tem que te preparar agora para aquilo que você lá na frente vai enfrentar. Então eu digo para você: para que ter medo? Para que se apavorar? Para que ficar preso naquilo que você não consegue fazer? Para que ficar preso naquilo que você não consegue realizar? Não dá mais para Adão voltar e sarar Abel. Não dá para Adão agora voltar e recuperar o filho morto. Não dá para Adão agora tirar o filho que foi morto. Não dá. Não dá para ele correr atrás do filho Caim, porque sumiu, desapareceu. O que ele vai fazer agora? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que olhar para frente. Ô meu irmão, tem hora que nós temos que olhar para frente e falar: Senhor, eu não posso resolver isso. Eu não posso colocar um ponto final nisso, porque a minha vontade era fazer isso, isso, isso. Eu não posso. Então vamos focar naquilo que eu posso. Posso buscar Deus? Posso. Posso orar? Posso. Posso pensar em coisas que me dão esperança? Posso. É o que eu vou fazer. Vou pensar nisso. E o demais, pastor? Deus vai fazer. Porque Ele fala: todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Se você não crê que Deus pode fazer e que Deus vai fazer, a oração não tem resultado. Então hoje, Deus está edificando no meu coração que esta angústia, ela pode se transformar em algo positivo. Esta angústia, ela pode, que às vezes é uma sensação de um buraco no peito, como se alguém olhasse daqui e enxergar o que está do outro lado, pode sim se transformar em algo positivo para você. Essa angústia de que nada está acontecendo, ou de que nada vai fazer, ou que nada vai fazer, faz mais sentido, Deus pode
Porque Deus quer trocar esta angústia por algo positivo no lugar. E quando Deus faz essa cirurgia e Ele pega o que é ruim e tira e coloca o bom, você se torna melhor do que quem você é. Então você tem que dar oportunidade para Deus fazer. Você não pode trazer o teu passado para o presente. Você não pode trazer o teu futuro para o presente, porque senão você vai amputar o teu futuro. Você tem que dizer: Senhor, eu estou agora vivendo hoje, e o hoje é isso. O agora é isso. O hoje é viver para isso. Porque eu sei que o Senhor não deixou de ser Deus de jeito maneira. E eu creio na oração. Eu confio na oração. Eu confio no que Deus pode fazer. Eu acredito no que Deus pode trazer. Então hoje, Deus está falando para você hoje, apesar da tua fragilidade, apesar talvez da falta de paciência, de segurar, pastor, não dá mais para segurar a situação, eu estou quase pirando, estou quase já saindo de mim. Controla-se. Busca controlar um pouquinho. Dá um jeito, busca uma maneira de controlar, porque vai fazer parte do seu tratamento, você sustentar aquilo. Batalhar e sustentar aquilo, porque vem pensamento de todos os lados. Fulano, não dá mais, acabou, já era, terminou, não tem como mais. Você fala: não, mas eu acredito. Muda, vira a chave e fala: Senhor, eu vou pensar no que me traz esperança. Porque se eu não pensar nisso, eu vou voltar a me apoiar no que eu não tenho controle. O que você não tem controle não é seu, não vai controlar, não vai dominar. Não tem jeito. O que não está no seu controle, você, por mais que ore e busque, não vai mudar. E eu e você, como ser humano, ser natural, a nossa maior vontade é controlar as coisas. A nossa vontade, talvez de pessoas, é controlar as coisas. Como eu queria saber o dia de amanhã, como eu queria saber o que vai acontecer agora. Mas não dá, o que foge do seu controle não dá. É loucura tentar controlar o que não se domina. Não dá. Então, pastor, se não dá, o que eu tenho que fazer naquilo que você pode?